Ora bem, meninos, vamos falar então na resolução de equações e inequações irracionais. Isto é, as equações e inequações que envolvem diretamente a função raiz quadrada e função raiz cúbica. Vamos começar então pelas equações que envolvem a raiz quadrada. Vou fazer este vídeo com base em exemplos e vou-vos explicando o que aconteceria noutros casos e penso que desta forma vocês conseguirão resolver e praticar qualquer equação ou inequação. Portanto, vou colocar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tinha raiz de x mais 3 mais x igual a 3. Ora bem, esta seria a equação de um enunciado vosso. Qual é o primeiro passo a fazer? O primeiro passo a fazer é garantir que a nossa raiz quadrada se encontra isolada num dos membros. E neste caso não está, porque tem aqui este mais x. Portanto, o primeiro passo a fazer é deixar a raiz de x mais 3 no primeiro membro e passar tudo para o segundo membro. Portanto, 3 menos x. Depois disto acontecer, depois de terem a expressão desta forma, já podem avançar para o passo seguinte. E é neste passo que vocês têm que ter muita atenção. Então, lembram-se o ano passado o que é que nós fazíamos quando nos queríamos livrar de uma raiz quadrada? Na parte da mediatriz nós tínhamos duas raízes quadradas e ambos os membros. Uma das técnicas que nós conhecemos é exatamente elevar ao quadrado, certo? Então vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Raiz de x mais 3 ao quadrado e 3 menos x ao quadrado. Ora bem, aqui vai estar uma propriedade muito importante e eu vou passar a explicar. Vocês, neste passo, quando elevam ao quadrado uma raiz quadrada, vão ter que colocar uma implicação. Este sinal é um sinal de implicação. Se vocês tivessem este, era um sinal de equivalente. Isto é uma equivalência, isto é uma implicação. Qual é a diferença? E nós não chegamos a dar a lógica 10º ano em detalhe, a lógica aparece aqui transversalmente quando for necessária. Introduz-se. Então vamos tentar perceber. Se eu colocar o sinal de equivalente, significa que todas as soluções desta equação são as soluções desta e todas as soluções desta são soluções desta. No entanto, nós, num elevar ao quadrado, não podemos garantir que isso aconteça, exatamente pela propriedade que vocês também têm na vossa ficha. Se nós tivermos que, eu vou colocar aqui também, já agora, as notas todas da cor de laranja, que A é igual a B, isto não é equivalente a dizer que A quadrado é igual a B quadrado, mas é só uma implicação. Ou seja, se nós tivermos dois números que são iguais, se nós aplicarmos o quadrado a ambos, eles continuam a ser iguais. No entanto, se eu tiver a igualdade de dois números ao quadrado e quiser andar em sentido contrário, dizer que as bases são iguais, isto já não é necessariamente verdade. Até podemos pensar no exemplo. Imaginem o contrário. Será que seria verdade ou não? Imaginem que eu tenho menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Isto é verdade. Isto dá 4, isto dá 4. 4 é igual a 4. Mas vejam, isto não implica que menos 2 seja igual a 2, correto? Então, nós não podemos ter a certeza que o contrário é verdade. Claro que se tivéssemos 2 quadrado igual a 2 quadrado, isto implicava que 2 fosse igual a 2. Em certos casos, nós vamos ter a implicação contrária, mas não em todos. Como não acontece em todos, nós, para nos salvaguardarmos, deixamos a implicação apenas. Ok? E já vamos ver o que é que isto acontece em nível de solução final. Já vamos ver na prática, esta dificuldade a acontecer. Porquê é que temos que nos obrigar a ter este cuidado? E atenção, vão ser mesmo obrigados. Não vou desculpar este erro. Vamos avançar então. Elevamos ao quadrado. Portanto, aqui vai simplificar, certo? Ficamos com x mais 3 igual a... E agora aqui, atenção que isto não é 3 quadrado menos x quadrado. Isto está completamente errado.
Têm que aplicar aqui o caso notável. Então, como é que fica? Ficará 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 3, 6, vezes x dá 6x, mais x quadrado. Muito bem. Então, agora temos que simplificar esta equação. Ficamos com menos x quadrado mais 7x menos 6 igual a 0. Concordam? Qual é o próximo passo? Temos uma equação de segundo grau completa, fórmula resolvente. Para quem já não se lembra da fórmula resolvente, vou deixar aqui. Se eu tiver ax quadrado mais bx mais c igual a 0, então como é que fica a fórmula resolvente? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ok? Então, fica x igual a menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 49 menos 4,24 sobre menos 2. Muito bem. Isto vai dar x igual a menos 7 mais ou menos 49 menos 24 dá 25. Raiz de 25 é 5 sobre menos 2. Portanto, o resultado final, x igual a 1, correto? Ou x igual a 6. Muito bem. Então, o nosso ímpeto agora seria considerar o conjunto de solução, que é obrigatório indicar, correto? 1 e 6. No entanto, o que é que eu vos disse? Que o facto de nós estarmos a pôr implicação, no final não implicaria que as soluções desta fossem as soluções da inicial, e nós temos que garantir que são as soluções da inicial. Portanto, quando se tratar de equações que envolvem a função raiz quadrada, vamos ter que fazer aquilo que nós chamamos de verificação. Para ter a certeza se o 1 é solução, se o 6 é solução, são ambos, só é um deles. Vamos lá, para x igual a 1, vamos à expressão inicial e substituímos o x por 1. Ficamos com raiz de 1 mais 3 mais 1 igual a 3. Ficamos com raiz de 4 mais 1 igual a 3. Ficamos com 2 mais 1 igual a 3. 3 igual a 3. Chegamos então a uma proposição verdadeira. De facto, 3 é igual a 3. Então, significa que esta solução 1 é a solução desta equação inicial e, portanto, vai fazer parte do nosso conjunto de solução. Eu aqui esqueci-me de apagar, mas o conjunto de solução não se determina logo ali, só depois de fazermos a verificação. Portanto, vamos agora ver o x igual a 6. E claro, eu não chamei a atenção, mas como esta é exatamente equivalente a esta, aqui apenas trocamos estes x de membro, podemos também substituir nesta, indiferente, está bem? Não podemos é substituir nesta aqui depois de aplicar o quadrado. Muito bem, então, raiz de 6 mais 3 mais 6 igual a 3. Isto é equivalente a raiz de 9 mais 6 igual a 3. Isto é 3 mais 6 igual a 3 e dá 9 igual a 3. E isto é uma proposição falsa, o que significa que o 6 é a solução desta equação depois de aplicarmos os quadrados, mas não é da inicial. Portanto, o conjunto de solução é constituído apenas por um valor que é o 1. E assim terminamos as equações que envolvem raiz quadrada. Ter sempre esta atenção. Aqui na implicação, de fazer a verificação no final e só depois apresentar o conjunto de solução. Sim? O que é que acontece quando nós falamos de equações que envolvem a raiz cúbica? E estas, como sempre, como são cubos, são sempre muito mais simples de resolver. Porquê?
porque agora nem tenho que ter atenção com aquela implicação, porque se eu tiver que A igual a B, então A ao cubo também igual a B ao cubo é igual. Então, se eu tiver aqui um exemplo, poderemos considerar, por exemplo, raiz cúbica de x mais 3 igual a 2, sei lá, por exemplo. O que é que vamos fazer? Também para nos livrarmos desta raiz ao cubo, claro que tem que sempre estar isolada, atenção. Está bem? Não pode ter aqui mais nada no membro sem ser a raiz. Portanto, vamos elevar ao cubo, por aqui da mesma cor. Elevar ao cubo não, elevar a 3, atenção. 3 igual a 2 ao cubo. Este simplificamos. X mais 3 igual a 2 ao cubo é 8. X igual a 8 menos 3, ou seja, x igual a 5. Aqui podemos de imediato indicar o conjunto de solução, que neste caso será constituído por 5. E perguntam-me, será necessário fazer verificação neste caso? Não, neste caso não precisamos de fazer verificação. A solução vai sempre verificar a inicial. Claro que o podem fazer se quiserem ter a certeza absoluta que não se enganaram em nenhum valor, nenhuma conta, o que seja. Está certo? Portanto, isto são basicamente as regras de equações e envolvendo a raiz quadrada e a raiz cúbica. Está bem? Vamos então ver aqui as inequações. Vocês na vossa ficha têm, junto desta parte, esta tabelinha, que no início vos ajuda a resolver estas equações. E como sempre, também nas inequações, tudo o que é raiz quadrada é sempre mais delicado, tem sempre mais coisas a terem atenção. Portanto, eu vou considerar aqui alguns exemplos, pode ser? Vamos imaginar que eu tinha, por exemplo, uma muito simples primeiro. Por exemplo, raiz de x mais 2 maior ou igual que menos 1. Imaginem que tem isto. Pensem, quando é que a raiz quadrada disto será maior ou igual que menos 1? Ora, a raiz quadrada vai dar um número positivo. Portanto, é sempre maior ou igual que menos 1, correto? Portanto, diz-se que isto é uma condição universal. Claro que é só condição universal no domínio desta expressão. Portanto, temos que ver qual é que é o domínio desta raiz de x mais 2. Portanto, isto será válido no domínio. Atenção. Portanto, isto é equivalente a ter simplesmente x mais 2 maior ou igual que 0. Ou seja, a única coisa que vamos obrigar é que aconteça. X maior ou igual que menos 2. Portanto, para todos os valores entre menos 2 e mais infinito, nós temos que a condição é válida e, portanto, é a solução desta inequação. Vamos a outra. Vamos imaginar que eu tinha raiz de x menos 2 menor do que 5. O que é que vamos fazer? Estamos aqui perante este caso, correto? No caso, o k é 5, não é menor que 0, porque senão seria impossível, mas é maior que 0. Então, vamos obrigar aqui a que o radicando seja positivo ou 0 e depois aplicamos ambos ao quadrado. Portanto, isto é equivalente a ter x menos 2 maior ou igual que 0 e x menos 2, vou aqui aplicar a raiz quadrada para vocês verem, menor do que, quadrado, menor do que 5 ao quadrado. Então, ficamos com x maior ou igual que 2 e este vai simplificar
x menos 2 menor que 25. Ou seja, x maior ou igual que 2 e x menor que 27. Portanto, se o x tem que ser menor que 27 e maior ou igual que 2, então o conjunto de solução será de 2 incluído até 27 não incluído, correto? Então, já verificamos, não verificamos esta, mas já sabem, se o k for menor que 0, isto não é possível. Se o k for maior que 0, já vimos o que acontece. E se tivermos uma expressão que dependa do x do outro lado. Então, vamos ver um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a raiz de x mais 2 menor que x. O que é que vamos ter que considerar? Ora, o radicando tem que ser maior ou igual que 0. Então, x mais 2 tem que ser maior ou igual que 0. E o b de x tem que ser maior ou igual que 0. Neste caso, x maior ou igual que 0. Correto? E depois, novamente, aplicamos ambos ao quadrado. X mais 2. Raiz de x mais 2 ao quadrado menor do que x ao quadrado. Então, vamos resolver. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 2. E x maior ou igual que 0. E x mais 2 menor que x quadrado. Correto? Então, avançando. X maior ou igual que menos 2 e x maior que 0. Se vocês pensarem num número que tenha que ser maior ou igual que 2 e simultaneamente maior que 0, então a condição é apenas que tenha de ser maior ou igual que 0. Correto? Se tiverem dificuldade em ver isto, pensem na reta real. 0 menos 2. Portanto, se ele tem que ser maior ou igual que 2, menos 2 maior ou igual que 0, então em particular ele é obrigatoriamente maior ou igual que 0. E agora, nesta cor esta. E ficamos com x quadrado menos x menos 2 maior que 0. Como é que se resolviam em equações de segundo grau? Lembram-se? Tínhamos que ver quais eram os zeros, primeiro de tudo. E não vos vou deixar resolver com tabela. Vamos resolver aqui com aquele esquema que eu disse que era sempre muito mais fácil. Menos x menos 2. Vamos ver os zeros. Como é uma equação completa, forma resolvente. Equação de segundo grau. 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, ficamos com x igual a 1 mais ou menos raiz de 9 é 3, mais ou menos 3 sobre 2. Portanto, ficamos com x igual a 2 ou x igual a menos 1. Como o coeficiente x quadrado é 1, portanto é positivo, se é positivo a nossa parábola está com a concavidade voltada para cima. Quais são os zeros? É o menos 1 e o 2. Portanto, é positivo antes do menos 1, depois do 2 e entre o menos 1 e o 2 é negativo, correto? Portanto, vamos dizer que isto acontece quando x maior ou igual que 0 e ou o x é menor que menos 1 ou o x é maior que 2, certo? Portanto, vamos ver no que é que isto dá. Vamos aqui fazer uma representação desta condição toda, desculpem. Numa reta real. Portanto, queremos representar isto. Vamos pensar. Isto é simples, embora possa assustar um pouco de início. Portanto, x maior ou igual que 0. Isto é uma condição obrigatória de acontecer. Correto? E agora, x menor que 1, menor que menos 1, desculpem. Ou, portanto, uma delas tem que acontecer, ou as duas, maior que 2. Então,
Qual é que é a interseção de todos estes intervalos? É exatamente de 2 a mais infinito, aberto em 2. Portanto, isto é equivalente a ter x maior que 2. Qual é o conjunto de solução, então? É de 2 a mais infinito. Perfeito. E é isto. Temos de fazer isto com muita calma, está bem? Para não enganar em nada, em nenhum sinal, em nenhum símbolo. Certo? Não se esqueçam que isto aqui é uma disjunção. Portanto, quando nós aqui temos esta possibilidade ou esta, significa que isto a nível de condição vai ser representado por uma disjunção. Certo? São dois intervalos em separado. É este e é este. São separados, é um ou. Ou acontece este, ou acontece este. Correto? Falta-nos apenas uma possibilidade que é talvez a mais complicada, que implica termos aqui na primeira não apenas uma raiz quadrada, mas a soma de duas. Vamos ver um exemplo desses? Portanto, outro exemplo. Imaginar que temos raiz de x mais a raiz de x mais 2 menor do que 4. Então, o que é que vamos obrigar a que aconteça? Primeiro, temos que pensar nos domínios. Este valor tem que ser maior ou igual que 0 e este também. Portanto, x maior ou igual que 0 e x mais 2 maior ou igual que 0. E, novamente, este todo ao quadrado tem que ser menor que este ao quadrado. Então, raiz de x mais raiz de x mais 2 ao quadrado menor do que 4 ao quadrado. Vamos lá, então. X maior ou igual que 0 e x maior ou igual que menos 2 e, novamente aqui, temos um caso notável para resolver. Portanto, x ao quadrado, 2 vezes 1 vezes o outro, portanto, x mais 2 vezes a raiz de x vezes a raiz de x mais 2 mais x mais 2. Menor que 16. Certo? Então, x maior ou igual que 0 e x maior ou igual que menos 2, novamente, isto diz-nos que x é maior ou igual que 0. E o que é que vamos fazer agora? Vamos isolar esta parte e tudo o resto passa para o segundo membro. Correto? Portanto, ficamos com vou pensar. Ficamos com 2 raiz de x mais 2 menor do que 16 menos 2 menos 2x. Este x junta com este x. Portanto, isto dá x maior ou igual que 0 e 2 raiz de x mais 2 menor do que 14 menos 2x. Se dividirmos por este 2 que aqui está, ficamos com raiz de x mais 2 menor do que 7 menos x. Concordam? Portanto, o que é que nos falta fazer? Falta-nos livrar, então, vamos juntar tudo na mesma raiz. Falta-nos livrar x mais 2. Tudo na mesma raiz, certo? Livrar desta raiz. O que é que nós fazíamos há pouco? Isto agora é um caso particular daqueles que vimos há pouco. Elevar ao quadrado. Portanto, x maior ou igual que 0 e raiz de x mais 2 ao quadrado menor do que 7 menos x ao quadrado. E, para além disso, já sabem que o x mais 2 tem que ser
maior ou igual que 0. Ou seja, x maior ou igual que 0 e x mais 2 é menor do que 7 menos x ao quadrado e para este valor ser maior ou igual que 0, como já sabemos que o x é maior ou igual que 0, temos que obrigar a que o x mais 2 seja também maior ou igual que 0. Portanto, x maior ou igual que menos 2, mas isso também já sabemos que acontece. Portanto, isto aqui é de certeza verificado, certo? Então, vamos pegar nesta parte aqui. X maior ou igual que 0. E x quadrado mais 2x, aqui vou já simplificar isto para termos mais espaço, dá 49 menos 14x mais x quadrado. Portanto, mais 14x menos x quadrado menos 49 menor que 0. Portanto, este x quadrado simplifica com este, ficamos com x maior ou igual que 0 e 16x menos 49 menor que 0. Se simplificarmos isto, dá-nos x maior ou igual que 0 e x menor que 49 sobre 16. Ok? Portanto, se x tem que ser maior ou igual que 0 e menor do que 49 sobre 16, então o conjunto de solução será de 0 a 49 sobre 16. Este envolve mais artifícios, mais concentração, mais cálculos, mas não podia deixar aqui de explicar este exemplo também. Para relaxar um pouco, vamos então às inequações que envolvem raízes cúbicas, que são, obviamente, e como o cubo sempre nos ajuda mais simples, não tem tantas coisas com que nos preocuparmos. Então, vamos lá a um exemplo. Deixei aqui uma nota que raiz cúbica de AX menor que K é sempre equivalente a AX menor que K cubo. E como isto acontece, todos os exemplos serão sempre muito mais simples. Por exemplo, 2x mais 5 menor que menos 2. Quando é que isto acontece? Então, elevamos ambos os membros ao cubo. Também não temos que nos preocupar aqui com os domínios, não é? Porque estão sempre definidos aqui em R. E, portanto, fica 2x mais 5 menor, menos 2 ao cubo é menos 8. Ficamos com 2x menor que menos 13. Portanto, x menor que menos 13 meios. Qual é o conjunto de solução? É de menos infinito a menos 13 meios. Aberto, não incluindo aquele. Correto? Vamos imaginar que temos aqui um exemplo um pouco mais difícil, mas já sabem como é raiz cúbica, não se torna assim tão difícil. Raiz cúbica de x quadrado mais 18, menor que 0. O que é que vamos fazer então? Deixar a raiz cúbica isolada num dos membros, portanto ficamos com, até vou fazer assim, menos raiz cúbica de x quadrado mais 18 menor que menos 3. Temos que multiplicar tudo por menos 1, invertendo o sinal. Raiz cúbica de x quadrado mais 18 maior que 3. Aplicando ambos os membros o cubo, que é a operação inversa da raiz cúbica, ficamos com os sinais de equivalente. Ficamos com x quadrado mais 18 maior
que 27, ficamos com x² maior de 27 menos 18 dá 9. E atenção aqui que isto é uma inequação de segundo grau, portanto, passar tudo para o primeiro membro, calcular os zeros, quando é que x² é igual a 9? Quando x é igual a 3 ou menos 3. Concavidade voltada para cima, menos 3, 3. Queremos saber quando é que é maior que 0. É maior que 0 antes do menos 3 e depois do 3. Portanto, isto é equivalente a dizer que o x é menor que menos 3 ou maior que 3. A nível de conjunto de solução é então de menos infinito a menos 3, união com 3 mais infinito. Correto? Não se esqueçam das inequações de segundo grau, quando passado batalhei tanto no ensino online. Não fazer x² maior que 9, então x maior que 3. Não pode ser. Resolver, ver os zeros da expressão e depois sim ver o sentido da concavidade. É positivo aqui, correto? Se fosse menor que 0, então iríamos ver que era entre menos 3 e 3. Por aí fora. Bem, meninos, eu vou-vos deixar mais exemplos resolvidos, está bem? Mas ficam aqui então a parte teórica, neste caso das equações e inequações, com alguns exemplos.